Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos aqui com o querido amigo Dr. Francisco Neto, ele que é especialista em direito tributário e vai bater um papo conosco a respeito do tema a extrafiscalidade do imposto de importação e exportação. Doutor Francisco, que bom você estar voltando aqui ao nosso programa. Obrigado, Terceira vez que eu estou retornando ao programa, é sempre um grande prazer, uma felicidade, poder estar trazendo conteúdo jurídico de relevância, informação para quem nos assiste, aí de casa, pela televisão, pelo celular. Imposto de importação e exportação, do que se trata isso? Então, falando sobre o direito tributário, o imposto de importação e exportação, eles são de competência federal, competem à União arrecadá-los. E o imposto de importação, como o nome já diz, é aquilo que é importado para solo nacional, aquilo que é mercadoria estrangeira e adentra no solo brasileiro. Você paga, decorrente dessa entrada, você paga o imposto de importação, o tributo, o imposto de importação. O seu fato gerador é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. E o de exportação, como o nome também já diz, é aquela mercadoria nacional ou nacionalizada que sai do país para solo estrangeiro. Ambos, eles acabam sendo fatos geradores de imposto, cada um na sua seara. E qual a finalidade dos impostos extrafiscais? Então, os impostos extrafiscais, eles servem nada mais nada menos que para regular o mercado, Diferente dos outros impostos, eles não têm meramente o caráter de arrecadação, Nós brasileiros, a gente tem uma carga tributária altíssima, pagamos muitos impostos, dos mais variados. Se for juntar todos os tributos que nós pagamos, passa de 60 tributos, é muita coisa. Nossa carga tributária é altíssima, E os impostos extras fiscais, eles têm mais do que essa competência de arrecadar. Eles servem também para regular o mercado, econômico, social e até ambiental também. E uma curiosidade, por que eles são considerados ou chamados aí na legislação como extrafiscais? A gente tem doutrinadores que falam que eles são para regular as alterações do mercado internacional, Você pega um imposto desse, você vê que no país está tendo muita importação de certo produto. Os brasileiros eles estão importando mais, comprando mais de fora do que do produto que é produzido aqui no país, Então, o governo valendo-se disso, para controlar essa disparidade entre a aquisição nacional em relação a produto estrangeiro, ele faz a alteração, ele majora o imposto de importação para que as pessoas passem a comprar, para que seja mais vantajoso para as pessoas comprarem produto nacional do que o produto importado. No caso do imposto de exportação, a mesma coisa. A gente vê que o Brasil, falando de alimento, o Brasil ele é um país que muitos falam que ele é o celeiro alimentício do mundo, Tem uma capacidade de alimentar o mundo inteiro com os investimentos. Então a gente produz muita soja, a gente produz muita carne bovina e etc. E muitos países vêm de fora comprar essa mercadoria da gente, Então o imposto de exportação seria para incentivar os produtores a não vender para fora, mas a vender no próprio país, para que a gente não tenha em alguns momentos a sofrer com possibilidade de escassez de mercadoria por estar vendendo mais para fora do que para o nosso próprio povo. Interessante, tem uma forma de regulamentação aí do Estado através da cobrança desses tributos, Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, dentro dos princípios, que tratam sobre a majoração ou redução dos impostos, estes se sujeitam a quais princípios? Então, no direito tributário, a gente se depara com vários princípios, que regulam os tributos e etc. A gente tem na Constituição que os tributos eles devem necessariamente ser instituídos ou majorados ou reduzidos
por meio de lei, né? Isso é a definição do princípio da legalidade, né? E o direito tributário ele também tem um princípio que fala que a instituição de tributos ou a sua majoração, eles têm que respeitar um certo tempo para passar a ter eficácia, né? E dentro desse princípio, que é o princípio da anterioridade, a gente tem duas possibilidades, que é de esperar o próximo exercício financeiro para começar a cobrar, né? E também o princípio da noventena, né? Ou da 90ª, que é após a instituição ou a majoração desse tributo, aguardar o prazo de 90 dias para que ele possa ser cobrado, né? Então, nesse caso, por ser extrafiscal, esses tributos eles têm essa benesse, esse benefício de não se sujeitar a esses dois que são um dos principais princípios, né, do direito tributário, que são o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. É bem complexo, hein, gente? Vamos aqui a um breve intervalo. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje entrevistando aqui o doutor Francisco Neto, conversando um pouco aqui sobre um tema de direito tributário. Doutor Francisco, mais uma pergunta aqui para você. O tema ele é complexo, né? E precisamos aqui tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, tá? Qual o motivo da facilidade em relação à alteração das alíquotas desses impostos, né, de importação, exportação? Então, como eu falei no começo, esses impostos eles são denominados extrafiscais porque eles não têm somente o caráter de arrecadar, né, de arrecadar os impostos para manter a máquina pública, né, para manter o pleno funcionamento do poder público. Eles também têm a denominação, né, a atribuição de equilibrar o mercado. Como eu falei na questão da importação, de que se exporta mais do que se exporta e vice-versa. Então, nesse caso, a facilidade é justamente para permitir, né, que o governo ele possa fazer manter esse equilíbrio no mercado, para que o país ele não sofra com desequilíbrios. Né? No caso da importação do produto nacional, ele ficar estagnado em vendas porque está vindo mais produto de fora, e no caso da exportação, a gente está mandando mais produto para fora do que vendendo para o nosso próprio povo, para a nossa própria população. Então, por isso, essa facilidade na alteração, né? Para ser algo instantâneo, para ser algo rápido e imediato. Interessante. As alterações devem ser realizadas exclusivamente por meio de lei, assim como os demais tributos? Então, como eu também tinha falado anteriormente, a instituição, a majoração e a redução de tributos devem respeitar alguns princípios, né, dentre os vários princípios que nós temos dentro dessa matéria linda que chama-se direito tributário, né? Então, esses dois impostos, eles têm algumas exceções, eles foram agraciados com algumas exceções, né? Que foi o de não se sujeitar a dois princípios, né, importantíssimos que eu já falei, que é o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade. Né? A gente tem outros impostos também que não se sujeitam, que também tem esse caráter de regulação do mercado, que é o IPI, por exemplo, né, que a gente já observou em alguns cenários uma atuação muito forte do governo federal, como por exemplo em 2014, né, que o presidente, né, que era, se não me falha a memória, o presidente Dilma, reduziu o IPI, né, para incentivar as pessoas a comprarem, né, produtos industrializados, né, os produtos produzidos pela indústria nacional,
né? E assim, mesmo que nesse caso, mesmo que o governo ele deixe de arrecadar, mas para ele é interessante para aquecer a economia, né? Mais vale você vender os produtos a um preço mais baixo do que vender pelo preço normal e vender pouco, né? Então, eles não precisam se sujeitar a esses princípios e a facilidade que eles têm também de não serem instituídos por lei, né? São exceção ao princípio da legalidade, porque podem ser, as alíquotas podem ser majoradas ou reduzidas através de medida provisória, né? Isso aí, nesse caso, é uma forte exceção ao princípio da legalidade, né? Já que pode ser instituído por medida provisória, e uma forte exceção ao princípio da anterioridade, porque essa aplicação através da medida provisória ela pode se dar de maneira imediata, né? Não precisa aguardar o próximo exercício financeiro e nem aguardar também os 90 dias, né, do princípio da noventena ou nonagesimal. Ou seja, elas vieram mesmo para ser algo imediato, né, para poder ter essa resposta imediata do mercado. Vamos na prática aqui para a gente poder fechar com chave de ouro. A gente consegue trazer aqui como é um imposto agregado a algum produto para poder ter essa regulação? Com certeza. Vamos supor que, por exemplo, celular, né? Vamos supor que temos fábricas da Apple aqui no Brasil, temos fábricas da Apple nos Estados Unidos, né? Ou da Samsung, né? Uma empresa que ou vamos falar vamos supor que a Nokia é uma empresa nacional, né, que é uma concorrente com a Apple. Só que os preços do país, eles não são tão atrativos, né, quanto o preço de um celular que tem lá fora, né? Inclusive, o que de modo prático às vezes a gente enxerga com o próprio iPhone. Tem pessoas que enxergam que é mais vantajoso você sair do país, você ir para o exterior, comprar o celular e voltar, né? Porque às vezes o preço que é vendido aqui no Brasil, por conta da altíssima e da pesadíssima carga tributária que a gente tem, acaba encarecendo o produto, né? Então vamos supor que um produto nacional não tenha um preço tão atrativo e as pessoas estão importando mais, trazendo mais produtos de fora do país, né? Com isso, o governo vai lá e edita uma medida provisória, né, falando que a partir do mês que vem, a partir de 1º de novembro, as alíquotas sobre celulares, né, que sejam produzidos em solo estrangeiro, eles terão uma alíquota de X%, né, um aumento, uma majoração em X%. Com isso, vai ficar mais desvantajoso as pessoas importarem e vão passar a comprar o produto que a gente tem aqui no nosso país. A gente vai viabilizar esse aquecimento do mercado nacional. Demais. Aqui no Varela, todas as suas dúvidas são sempre sanadas, tá bom? Gente, nosso programa está chegando aqui ao final, tá? Doutor Francisco, é um prazer ter você aqui sempre voltando ao nosso programa, tá certo? Foi muito bom tê-lo aqui conosco por mais uma vez. Prazer todo meu, agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero estar de volta mais vezes para trazer mais assuntos interessantes aí para nossos espectadores, para quem assiste a gente. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.